Proteção de células e de folhas de cálculo. Por vezes pode ser útil não permitir que conteúdos de células na folha de cálculo possam ser alterados. O que é que isto quer dizer? Nesta folha, por exemplo, nós temos várias fórmulas nestas células e funções e não queremos que inadvertidamente alguém possa, ou nós próprios, possamos alterar os conteúdos, estragando, digamos assim, o trabalho que aqui está feito. Do mesmo modo, por exemplo, temos aqui um gráfico que pode facilmente ser eliminado e nós gostaríamos que, neste exemplo, esta folha de cálculo estivesse protegida no sentido de apenas permitir alterar estes valores, que são aqueles que poderão ser variáveis ao longo de vários anos, permitindo assim a reutilização desta folha de cálculo. Então, como é que nós podemos fazer isto? Em primeiro lugar, se nós clicarmos com o botão da direita aqui no separador da folha, temos acesso a uma opção que diz Proteger folha. Esta opção, como se pode verificar, permite proteger a folha contra ações não desejáveis, deixando apenas ficar disponível aquilo que nós queremos que o utilizador possa fazer com a folha de cálculo. Repare-se que ainda podemos especificar uma palavra-passe para garantir que a folha não possa ser desprotegida. Neste momento, as opções predefinidas que surgem são estas. O utilizador pode selecionar células protegidas e não protegidas. Selecionar. Mas o que vamos verificar ao ativar a proteção, e sabemos que ela está ativa porque aparece aqui este símbolo, como se fosse um cadeado. Neste momento, eu posso movimentar-me pela folha de cálculo, mas não consigo porque diz-me que todas as células estão protegidas. O próprio gráfico também não pode ser alterado. Ora, isto não resolveu o problema, uma vez que agora ficou protegida toda a folha de cálculo. Então, vou desligar a proteção, clicando na mesma opção. Não foi pedida a palavra passe porque ela não estava definida. E agora o que é que vamos dizer? Vamos, através das propriedades apenas destas células, que são as que queremos desprotegidas, vamos formatá-las e no separador proteção de células, repare-se que elas à partida têm a proteção ligada. Quer isto dizer o quê? Quando ligarmos a proteção da folha, tal como temos aqui, as células ficam protegidas. E, de forma predefinida, todas as células da folha de cálculo têm este formato ativo. Então, o que nós vamos fazer para estas é desativar a proteção para este intervalo que está selecionado. Neste momento, estas células não estão protegidas e todas as restantes estão. Então, voltamos a ativar a proteção da folha, aceitar, e neste momento eu já não consigo alterar estas células, como há pouco aconteceu, não consigo alterar o gráfico, mas estas células que aqui estão, nas quais foi desligada a formatação de protegido, estas células podem agora ser alteradas, como se pode verificar. Qualquer tentativa de edição não permite alteração dessas mesmas células e surge-nos este aviso. E esta é uma forma então de garantirmos que, sem querer, ou então de forma mais rígida, forçando a que não possam ser feitas alterações a não ser nas células que foram efetivamente desprotegidas. Posso ainda dizer que o utilizador nem sequer pode selecionar células protegidas. O que é que isto quer dizer? Isto faz com que o utilizador só se possa movimentar nas células que não estão protegidas, até para facilitar eventualmente a vida ao utilizador. E este é o primeiro mecanismo muito útil para proteção de células na folha de cálculo. Note-se, no entanto, que em todo o ficheiro de folha de cálculo, que pode ter várias folhas, e esta não tem qualquer proteção ligada, mas nós podemos fazer outro tipo de alterações. Por exemplo, nós podemos inserir novas folhas, podemos mover ou copiar esta folha, enfim, há alguns conjuntos de operações associados às folhas de cálculo que podem ser realizados, como por exemplo até eliminar uma folha. Temos outro nível de proteção acessível através das ferramentas e proteger a estrutura da folha de cálculo que vai impedir que sejam feitas alterações no sentido de adicionar novas folhas, remover outras folhas, ou seja, ao acionar esta opção, a palavra passe é opcional, mais uma vez, e a partir deste momento, por exemplo aqui na folha 2, que está vazia, e também na folha 1, já não temos, na primeira folha, já não temos qualquer opção que permita, então agora, por exemplo, eliminar a folha ou inserir novas
folhas de cálculo. Portanto, são mecanismos muito úteis e que devem ser usados sempre, nem que seja para prevenir alterações inadvertidas ao conteúdo de uma ou várias folhas de cálculo. E pronto, é isto. Proteção de células e de folhas de cálculo. Está feito.